Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Seja todos muito bem-vindos ao Vira Chave Podcast. Pois é, nosso terceiro episódio e eu tenho um orgulho imenso de estar aqui para compartilhar mais uma história de vida, de superação, de resiliência, de coragem, de voltas por cima na vida pessoal, na vida profissional. E hoje eu vou receber, além do meu xará, é um cara que entende de mundo fitness. Afinal de contas, como tem sido hoje em dia, né, as academias, né, sempre lotadas, né? E uma coisa importante para a gente saber, o que está rolando afinal? São academias onde o equipamento é mais importante, onde o shape é mais importante, onde as relações interpessoais ali são importantes? Qual a importância disso tudo na vida das pessoas? Hoje eu tenho o prazer de receber ele, Alexandre Ramos, que é líder, mentor e empresário desse mundão fitness aí, que tem surgido tantas academias hoje em dia, não é mesmo? Prazer, Ale, e seja muito bem-vindos, Ale. Fala aí, beleza? Obrigado. Tranquilo? Ale, fala pra mim um pouquinho dessa sua experiência nesse meio, tá? E eu quero saber também essa sua trajetória nesse mundo fitness, tá? E antes de entrar nesse mundo fitness, eu quero entender um pouquinho como que era o Ale profissional. Onde começou, como foi a experiência? Vamos lá. Tem 30 anos que a gente mexe com academia, desde os 17 anos. Foi meu primeiro emprego numa academia. E o que você está perguntando do passado, eu comecei a trabalhar com 5 anos. Eu carpia o quintal da vizinhança toda, porque eu vim de uma família bem humilde e não tinha dinheiro. Apesar dos dois pais trabalhavam, qualquer coisa que eu queria de dinheiro, eu tinha que arrumar, senão não tinha. Então, eu não lembro disso, mas minha mãe conta que eu tinha uma agendinha e que tinha só com a data, o horário e o nome de quem eu tinha que carpir o quintal ou a frente da casa. E eu ia. Com 12 anos eu trabalhei numa fábrica de pipa até os 16. Com 16 anos eu abri uma locadora. Lembra da Blockbuster, da 100% VHS? Vídeo? É. É, E na época a gente tinha um equipamentozinho chupa-cabra. famoso Porque lembra, você chupacabra. chegava nas locadoras e tinha 3 fitas, né? Pra todo mundo daquele bairro alugar. Então a gente começava a clonar, a gente tinha um monte de fita a mais do que as empresas grandes. E a gente entregava na casa dos clientes, nos condomínios em volta. Então tinha essa vantagem Diferencial, também. né? E aí fiquei dos 16 aos 17 anos e pouco. E aí a gente mudou do Rio de Janeiro pra cá, né? E aí com 17 anos, comecei a trabalhar numa academia. Por que eu comecei a trabalhar numa academia? Com 16 anos, eu estava obeso com 120 quilos. Foi a relação com fitness que você perguntou. Eu entrei para uma academia e um ano depois eu estava com 56. Nossa. Comecei a trabalhar numa academia e enquanto fazia vestibular para educação física, eu já virei gerente da academia e comecei a preparar os atletas da academia. Então, nesse 1 ano e meio, eu aprendi muito, lia tudo quanto é coisa que você imaginar. Os caras que preparavam os atletas lá fora, eu fazia cursos, mesmo sem estar na faculdade. Nossa. Os caras não iam me dar como é que fala? O O- certificado e tal. Eu falava, mas não tem problema, porque eu não podia fazer, porque eu não tava... Eu só quero aprender. Aí eu pagava e ia lá aprender. Então, com 17 anos e meio, todos os atletas da academia eu já estava preparando. Olha. Então, essa é a Tava meio história no aí. sangue, né? Um pouco essa questão da liderança, né? Tanto que olha a idade que você tava e você era responsável, quer queira, quer não, por alguns resultados também dos alunos, né? Então ali já tinha um pouquinho desse feeling de lidar com as pessoas também, né? Dali acho que começou todo o aprendizado nessa questão, de hoje de você saber administrar tudo isso, porque a relação com pessoas, a relação de empresário para empresário. Cara, ali eu aprendi muita coisa, mas não essas coisas que você me perguntou. Isso aí foi no dia a dia depois que eu abri o primeiro negócio. E aí as coisas começaram a acontecer. Fala pra gente como que foi a experiência sua assim, quando você resolveu entrar dentro desse mercado fitness assim? Cara, eu nunca quis ter academia na vida. Eu tava trabalhando nessa academia e o dono tinha mais 3 academias, eu era gerente dele. E aí ele arrumou um sócio. E o sócio chegou pra mim e falou assim, ó,
partir de amanhã você vai ter que vender esteroide para os alunos. Eu falei, não vou vender. E aí discuti com ele, um bate-boca, esse dono de academia chegou em mim de canto e falou, ó, faz o seguinte, esse cara aqui, ele é meio perigoso, ele é matador de aluguel, juro por Deus. Falou, vou te mandar para você ser gerente na minha outra academia e vai para lá. Beleza. Aí eu falei, não vou não. Tá, deu para mim com esse que tá acontecendo aqui. Aí um aluno da academia, que era um amigo, falou assim, cara, vamos abrir uma academia? Eu falei, não tenho dinheiro, nunca quis abrir, não tenho dinheiro. Ele falou, cara, ele era funcionário público ali do TRT, eu recebi que eles recebem umas verbas atrasadas do nada. Falou, ó, tem uma verbinha aqui, vamos abrir, você é o melhor atendimento que eu já tive em todas as academias que eu já fui. Eu tava desempregado, né, tinha acabado de perder o trampo. Falei, tá bom. E aí o que aconteceu? Aí eu não tinha dinheiro para comprar os equipamentos. Sim. Fui num serralheiro, levei na academia. Falei, você consegue imitar isso aqui? Ele falou, consigo. Falou, mas você tem que ir atrás do tijolo, porque nem eu sei onde compro. Eu fui atrás de uma fundição lá em Indaiatuba, achei. Fizeram o tijolinho. Eu nunca tinha pintado um aparelho na vida. Pintei, escorria, tive que lixar tudo de novo, enfim. Estofei os bancos, que eu também não tinha dinheiro. Ou eu fazia, ou não tinha academia, não tinha equipamento. Abri uma academiazinha de 100 metros quadrados em Hortolândia. Nossa. Foi assim que começou. Aí, o mais legal dessa história é que passou 1 ano e meio, eu falei pra ele, ó, não tô querendo te dar bronca, nada, mas você não vem aqui. Eu te mando os relatórios do que entrou, do que não entrou, se deu lucro, se não deu lucro, você não fala nada. Ele falou, não, eu acompanho tudo, inclusive eu queria conversar com você. Você já me pagou o que eu investi e eu ainda tive um lucrinho aí, além do que eu investi. A academia é sua, também nunca quis ter academia, mas como eu acreditava no seu potencial, eu quis investir que eu achava que você era foda. Então, às vezes, cara, o que as pessoas precisam é que alguém acredite nelas, entendeu? Foi assim que eu entrei no ramo e não era uma coisa que eu queria. E aí desse ramo, você colheu os frutos, tem colhido os frutos dentro desse ramo, correto? Agora fala pra mim, Ale, quando você foi a virada de chave assim, que você falou assim, não, é aqui que eu vou apostar. Cara, porque você deu aula de ginástica, correto? Você deu aula de ginástica. Antes disso eu não tinha feito nada disso. O que aconteceu? Aí ele falou, a academia é sua. Falei, tá bom, então vou pra Campinas agora. Já fiz um monte de besteira aqui. Besteira assim, né? Erro. Todo empresário erra todo dia. Você toma decisão, a maioria errada e alguma certa. Erra, certa, erra, certa. Aí eu falei, bom, beleza. Onde abrir em Campinas era a primeira treta. Não tinha dinheiro pra nada, fui fazer um cursinho no Sebrae. Aí no Sebrae ensinava algumas coisas, tipo, ó, você precisa abrir ou na rua principal, tem que ter bancos perto, tem que ter escola, tem que ter farmácia, tinha uma lista de coisas. E aí eu achei ali na Ferreira Penteado 1066, onde a gente se conheceu profissionalmente. E aí quando eu cheguei na padaria, né, que tinha uma padaria na rua, da Dona Rosa, ela falou, é você que vai abrir a academia ali? Eu falei, sou eu. Ela falou, tudo que abriu lá até hoje, fechou. Muito obrigado pelas boas-vindas. Ela falou, tô aqui há 20 anos, nada dura ali. Falei, beleza, valeu. E depois, o mais difícil foi, depois de chegar ali em 2001, em 2013, tomar a decisão de abrir uma low cost na Rua de Cima. Explica o que é low cost. Low cost é assim, ó. Low cost, low service. Você aumenta os padrões, porque as academias tinham uma aparência muito ruim, tinham equipamentos feios, né? O equipamento ser feio não quer dizer que ele é ruim, mas a estética da academia era muito, muito zoada. Então, o low cost ele chegou para fazer o quê? Pensa na academias mais chiques que tinha na época, Biorritmo, Companhia Atlética, etc. Então, você deixa toda a estrutura muito top, desde o vestiário, o equipamento, a recepção, tudo muito lindo. Sim. Só que você baixa drasticamente o número de funcionários, por isso que é low service. Então, por exemplo, uma academia normal, ela vai rodar com o dobro de professores, com o triplo. Por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, uma low cost roda com gerente. Uma academia normal seria 2 gerentes de musculação, 2 gerentes comerciais e um gerente de ginástica e um gerente geral. Só para você ter uma ideia. Nossa, que diferença. Então, basicamente é isso, low cost, low service. E a forma de entrega? Entrega. Que eu quero saber, quando fala assim de entrega,
A mão de obra do professor, por exemplo, o que, que ele entrega numa e o que, que ele entrega no outro conceito? Cara, você vai querer me cancelar, né? Na verdade, atualmente ninguém entrega nada. 99% das academias não entregam nada, nem numa academia que não é low cost, nem na academia que é low cost. Tá, mas se a gente for assim, tem toda uma. Existe uma metodologia dentro de cada linha, né? Essa low cost. Como que é? O professor está sempre disponível para o aluno? Como é que é a demanda ali? Como que ele dá com essa demanda, Cara, essa relação? a única diferença é que as academias teriam aí, as grandes academias que não são low cost teriam, sei lá, 2 professores de manhã a mais, 1 a mais à tarde e 2 a mais à noite. Então não é uma diferença tão grande. O que a gente faz para tentar minimizar isso? Uma das coisas que a gente faz é divide os alunos em 3 tipos e a gente pega o aluno que a gente chama de iniciante, mas ele é um bebê, porque ele não sabe fazer nada. Sem o professor, ele não sabe fazer nada. É o cabação, né? Então a gente coloca uma pulseira azul no punho direito dele e isso sinaliza para o professor, para os gerentes que Olha, esse aluno quer ser corrigido, tem alguns legal. alunos que não querem, É uma identificação. e ele é a prioridade ali do horário. Legal. Então, porque ele Muito necessita bom. de tudo, ele não sabe fazer nada. A gente Sim. tem o aluno que a gente chama de intermediário, ele precisa de ajuda ainda, mas de pequenas coisas. E tem o aluno que é o avançado, que ele nem quer a ajuda do professor. Então, fazendo dessa forma, você consegue dar uma atenção melhor para esse público. Entendi. E você, particularmente, assim, você prefere trabalhar com que público, assim, que você acha um desafio maior de lidar? Público mais jovem, porque hoje em dia o que cresceu do público mais jovem dentro da academia é fora do normal, essa geração, a famosa geração Z, né? Principalmente, né? Então, apesar de ter os desafios das gerações mais novas, eu acho que público é público e o ser humano, ele entra numa academia querendo basicamente 3 coisas. Ele quer estética, ou ele quer emagrecer, ficar definido, ou o magrinho quer ficar forte. O médico falou que ele vai morrer, ou ele tem uma dor muito grande, uma lesão no joelho, na coluna, no ombro, no quadril, etc. Sim. Então, independente de qual é o tipo de aluno, eles querem exatamente essas coisas. E aí, o que torna eles em comum? As pessoas só saem de casa por 2 motivos. Realizar um desejo ou um sonho, Sim. ou se livrar de um problema ou de uma dor. No final das contas é isso. Então, a geração nova é mais difícil? Mas ela quer se livrar de uma dor, ou de um problema, ou quer atingir um sonho. A partir do momento que você descobre isso, fica fácil trabalhar, porque na hora que você mostra para o aluno que você tem a solução do problema dele, ele começa a desejar o que você tem, aí fica fácil trabalhar. Entendi. Pensando nessa de sanar a dor do aluno, se você fosse dar um exemplo de dor assim, que tem aparecido na academia lá, quando o aluno vai quando chega um cliente ali interessado, vai na recepção, provavelmente ele fala de alguma queixa. E a queixa que mais tem aparecido ali é o quê? Lesão, lesão esquelética, o que é necessidade? Varia com a idade. Se normalmente 80% das pessoas de 50 anos para baixo vão lá procurando emagrecimento. 10% nessa faixa etária vai procurar se livrar de alguma dor ou de alguma lesão, melhorar. E 10% é a galera que está acima dessa idade aí, que veio atrás de saúde, mas mesmo essa galera quer estética também. Entendi, Xandão. No Brasil é muito forte isso. Famoso, e já que você tocou no assunto Brasil, a gente estava até conversando ali antes de começar, sobre empreender no Brasil. É uma tarefa fácil? É mais fácil lá fora, aqui? O que dificulta aqui? O que poderia dificultar, talvez, lá fora, pela experiência que você tem de você estar sempre saindo do Brasil e de conhecer um pouco mais lá fora como que é o mundo fitness, as academias, como que muitas vezes é a cultura, como que ela se comporta, principalmente nos Estados Unidos, né, que você volta e meia você está por ali. O que você observa, assim, quando se fala de empreender no mundo fitness, propriamente dito, aqui no Brasil? Cara, eu vou dividir a resposta em 2 partes. A primeira é o seguinte, fora do Brasil, seja na Europa ou nos Estados Unidos, as pessoas são muito mais self. Então, nos Estados Unidos, você não tem um professor e nem é obrigatório. Então, quando você paga uma academia, você está pagando para usar o espaço. Não tem um órgão que fiscaliza isso lá fora? Como que é lá, essa questão? Não tem um CREF e para você dar aula lá, você faz um curso de 1 ano para uma entidade, que é tipo a
Entendi. Confederação Brasileira de Musculação, não lembro o nome aqui, Sim. mas tem um órgão desse tipo que você vai lá, faz o curso e pode dar aula nas academias. Ou seja, teoricamente, talvez a pessoa esteja menos preparada, mas se o conteúdo for bom, ele vai estar mais bem preparado que no Brasil, que ele ficou metade da faculdade aprendendo coisas que não ia ajudar ele em nada no Não dia a agrega dia nada dele dentro ali. do... Então a grande diferença é essa, mas assim, você perguntou onde é mais difícil. No seu ponto de vista, assim, onde você acha que é mais Então vamos lá. desafiador? Duas coisas. Lá nos Estados Unidos, os grandes têm mais vantagem. Eu acho que no Brasil, se você começar pequeno, mesmo com as redes hoje, talvez você tenha uma chance maior. Mas seja nos Estados Unidos ou aqui, se você não entender alguns princípios de como gerir o negócio, e a primeira coisa que eu aprendi é a lei do quilômetro extra. Você já ouviu falar dela? Não. Se você nunca faz nada além do que você é pago, você nunca será pago além do que você faz. E isso não é só para quem trabalha para uma empresa, mas principalmente para o empresário. Porque isso determina o que vai fazer o teu cliente escolher a tua empresa ou a outra. Sim. Então, se você não fizer nada mais do que a outra academia faz, seu cliente nunca vai pagar algo a mais por você. Concordo. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, o dono de uma empresa, ele tem que entender várias coisas, mas uma das mais importantes é que depois que ele tem a empresa dele, nunca mais as coisas vão ser do jeito que ele quer ou na hora que ele quiser. Se ele não tem estrutura para isso, esquece. Ah, eu sou o dono, eu que mando. Não, você não é mais dono. Você é dono, mas não vai ser do jeito que você quer, nem na hora que você quiser. Outra coisa, a sua empresa vai precisar de um monte de coisa. E muitas vezes você vai falar, ah, não tenho dinheiro, ah, não tenho aquilo. Meu, isso aí não existe. Então, por exemplo, quando chegou a internet no Brasil, você tinha que ter site. Eu não tinha dinheiro para pagar um site. Eu fui lá e aprendi e fiz um site. Ah, tem que ter spinning nas academias agora. Eu tinha o dinheiro para comprar as bikes, mas eu não tinha dinheiro para pagar todos os professores. Então eu tive que aprender a dar aula. E não era só dar aula. Eu tinha que encher a aula, senão... E tinha que ensinar os outros professores também, porque eu não podia pagar o curso. Então eu fui, paguei o curso, aprendi e dei o curso para os caras aprenderem. E a gente tinha, nós juntos tínhamos que lotar a sala, entendeu? Enquanto outros... E assim, uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que deveria ter acontecido com tudo quanto é dono, em 2006 eu abri a primeira academia em 97 e até 2006... Qual que era a academia? Chamava Planet Health. Essa Planet Health, ela tinha uma história antes ou não? Do local que ela estava. Ela sempre esteve ali na Ferreira Penteado ou ela veio de um outro local? Não, ela veio... que foi ela abriu ali em 2001, porque lembra, de 97 a 2001 eu estava em Hortolândia. Sim. Chamava Atrium. Quando eu vim para Campinas, chamou Planet Health. E aí, cara, em 2006, eu entendi que eu não sabia nada. Minha academia era uma várzea. Por quê? Eu achava que era ter equipamento e um bom atendimento. E basta. Que era só isso. Sim. Até um professor meu que trabalhou com o melhor consultor de fitness que tem no mercado aqui no Brasil, o Almeres. E ele chegou para mim, conhecendo a academia, e falou assim, qual que é teu índice de conversão de vendas? Eu falei, mano, esse cara... Pensei comigo, que porra é essa? Falou, qual que é o teu churn? Eu falei, hã? E foi me fazendo um monte de pergunta. Eu não tinha nem sistema de academia. Pelado. Daquele dia em diante, eu falei, eu não sei nada. Eu comecei a fazer muitos cursos, eu fiz 424 cursos dentro e fora da área da educação física e li 432 livros a partir daí. Foi ali que você deu a virada de chave, então, e começou a olhar das coisas diferentes. A virada de chave foi porque, assim, como a gente não tinha dinheiro, então, por exemplo, a gente abriu a academia e ela não tinha esteira. Aí a minha esposa falava, tadinha dela, santa, vamos comer uma pizza hoje? Eu falei, não, dá 3 colchonetes. Até agora você não falou o nome da academia, da academia hoje que você tem. Hoje chama Campinas Qual academia Fit. que você administra essa academia? Não, a gente tem 3 academias. Sim. Uma delas é uma rede, que eu não vou expor aqui. E as duas aqui em Campinas, que é a Campinas Fit, a gente dá consultoria para algumas academias aí no Brasil. Inclusive, eu acabei de chegar de João Pessoa. Mas a virada de chave foi quando a Smart chegou no Brasil. Era aí que eu queria chegar. E aí todo o mercado revoltado, falando que não ia... Chegou cobrando R$ 49,90, falando, não paga nem o banho. Eu falei, eu fiz umas contas, eu falei, esse cara vai ganhar muito dinheiro, ou eu e ele estamos loucos, ou todos os donos de academia estão loucos, um dos dois. Fui para os Estados Unidos, aprendi a falar inglês em 6 meses. Fui para os Estados Unidos,
visitei todas as academias, fui cliente das academias low cost, e lá tem cursos gratuitos de gestão. Então eu estudei a parte de low cost. E voltei para o Brasil, né? Só que eu não tinha o dinheiro para levar os padrões como a Smart fez. E aí, lembra do Cortella? Faz o melhor que você tem, nas condições que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda. Exatamente. Aí a gente montou o Ouro Verde, uma academia low cost lá, com os equipamentos bem simples, mas com muito equipamento, que foi onde você trabalhou também. Muita gente, Entendeu? né? Muita gente. Muita gente. E isso que você falou aí, você estava falando sobre desafio, né? E essa é uma próxima pergunta, inclusive para falar da resiliência, né? Como é um dos blocos do Vira Chave Podcast, é falar sobre resiliência. E você teve um desafio, né? Como é que foi o desafio nesse momento seu de carreira, por exemplo, que a gente estava conversando? Você começou numa academia onde você nem tinha casa, não tinha como comprar uma casa ou algo assim. Como é que você... Eu não tinha dinheiro nem para morar de aluguel, então a gente morava atrás da academia. A cama não tinha, foi doada um colchão. O fogão foi uma tia que deu, não tinha pé, tinha 2 tijolos. E a máquina de lavar eu comprei na Casa Bahia de R$ 10,49,90, lembro até hoje. Então você morou no fundo da academia? Sim. E aí vamos lá, cara, daí até vamos estender aí até 2014, tiveram muitos desafios. Mas, por exemplo, eu fiquei 8 anos com um tênis só, sem comprar roupa. Mas isso pra mim não foi nada até a gente decidir que eu ia fazer veterinária e que eu ia sair da área. E aí a gente virou Bluefit, que é uma das grandes redes que tem no país. Sim. Por que a gente virou Bluefit? Minha esposa falou, olha, você quer ser veterinário? Então você me arruma uma coisa muito fácil de administrar, porque só a equipe de telemarketing tinham 10 pessoas e o treinamento demorava um mês e quem dava era eu. Falou, você me mostra uma coisa muito fácil, senão você vai continuar na academia, não vai ser veterinário não. Aí dentro das opções que tinha, a gente escolheu o Bluefit. Qual o primeiro desafio? Viramos Bluefit 20 de dezembro de 2019. A Bluefit mandou um e-mail para todos os alunos, quem não fosse cadastrar um cartão no novo sistema, porque o sistema deles era tão ruim que não conseguia puxar os dados de cartão. Resumindo, um mês depois, de 2.500 alunos, a gente baixou para 1.250. Nossa. Tive que abandonar a veterinária, voltar para academia, remar, fazer tudo que fazia, telemarketing, tudo. E depois veio a pandemia. Exatamente onde eu ia chegar. Que assustou muita gente no mundo inteiro. Principalmente a academia que sofreu um impacto gigantesco. Como que você... Cara, chegou a academia... Haja resiliência, hein? Como a gente estava sempre muito antenado politicamente, quando chegou a pandemia, eu cheguei para os funcionários, para os colaboradores e falei, ó, não vai fechar 15 dias, a gente vai ficar aí de 3 a 7 meses fechado. E aí quem era ruim eu mandei embora. Quem era bom eu falei, ó, tô te dando férias para não ter que te mandar embora. Só que é o seguinte, lembra? Quando você volta, você ficou um mês sem receber, então não gasta, porque a academia não vai voltar, igual estão falando em 15 dias. E quem era estagiário ruim a gente mandou embora, quem não era a gente continuou pagando. Mesmo o cara sem trabalhar, depois ele ia repor com horas. E teve estagiário que a gente pagou e não voltou. Só tudo isso, né? E a gente tinha, como a gente administrava legal, a gente tinha um caixa. E a gente fez várias estratégias que durante a pandemia a gente perdeu menos alunos do que a maioria Porque assim, outras. As redes se comunicavam e assim, quando eles se comunicavam com os alunos cancelavam. Então o que a gente fez? A gente pensou no aluno e, por exemplo, a gente fez um kit, entrou em contato com os alunos, quem queria treinar em casa. Então a gente montou um treino e levou anilha, halteres e barra pro cara. O cara ficava treinando em casa, a gente fazia aula online. Olha que Enfim, bacana. a gente tentou um monte de coisa e um monte Se de reinventou. benefício. Por exemplo, o cara que não cancelasse, ele nunca mais ia pagar a taxa de anuidade, tinha um monte de coisas. Então a gente conseguiu manter bastante aluno na pandemia. Olha que bacana. Que opção legal essa, hein, meu? Enquanto muitos estavam fechando a porta, né? Outros estavam se reinventando. Isso que é importante, né? Não deixar a peteca cair. Fala pra mim, Alê. Depois da pandemia, a nossa própria profissão foi vista de uma forma diferente, né? Eu acho que ganhou mais credibilidade. E junto com ela, infelizmente, eu percebi que cresceu a demanda, assim, muitos profissionais
né? Acabou olhando a educação física com outros olhos, né? Aquilo que era uma profissão que não dava dinheiro, de repente virou assim a galinha dos ovos de ouro. Qual que é o seu ponto de vista quanto a isso? Cara, você conhece o Pondé, não? Conheço. Então, todo, Polêmico Pondé, né? todo mundo achou que a humanidade ia voltar diferente depois da pandemia, todo mundo mais humano. Mas eu acho que mudou muito pouca coisa. O que aconteceu, eu não sei, a gente não consegue enxergar o porquê, mas realmente as academias ficaram mais cheias. Né? Feriado, por exemplo, lota muito mais, sábado lota, domingo lota. E os personagens começaram a ter mais oportunidades, né? Ter mais clientes. Mas se é porque o cara tem medo de Bater as morrer por causa da botas. pandemia, acho que não, porque infelizmente a maioria dos alunos treina para poder comer e beber. Ah, desencargo de Infelizmente. consciência, né? Cabeça não ia pesar tanto, né? Por ilusão. Sobre um fracasso específico que te marcou, te moldou seu ponto de vista, porque é aquilo que a gente estava conversando ali. Eu conheci um perfil de Alê, lá no início da profissão. Né? Era meio assustador, diga-se de passagem. Né? Mas por um lado, bom, é o que eu falo, nada é descartável. Nada é descartável. Aquele Alê daquela época pro Alê de hoje, é o mesmo cara? O que mudou? Eu tô sentindo você mais leve, eu acho. Né? A forma de você se posicionar, né? Acho que os feedbacks, que era sempre um pouquinho mais... Era um feedback. Era o tal de feedback, né? Qual que era, assim, o perfil da Lê hoje? Porque as pessoas, por ilusão, as pessoas acharem, eu sou assim mesmo e sempre vou ser assim mesmo. Não, pera lá. Acho que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Qual é o seu ponto de vista? Cara, em termos de fracasso primeiro que você falou, quem abriu um negócio sabe que não é um fracasso, né? São vários. Eu, por exemplo, de 1997 a 2010, eu abri e fechei 5 empresas. Nossa. Eu acho que o maior desafio que você. Que, que é o que mudou do Ale antigo pro Ale atual é que, assim, é você entender que, primeiro, tudo que deu errado, a culpa é sua. Sim. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando na cozinha da academia, um funcionário estava desabafando sobre o filho. Entrou uma menina da recepção que trabalhava lá e falou assim: se eu eduquei o meu filho e ele não faz o que eu quero, a culpa é minha? Eu falei: lógico que é. Ela: claro que não. Eu falei: vem cá, quem fez a tua entrevista? Ela falou: você. Eu falei: quem te decidiu te chamar para um treinamento? Ela: você. Foi quem deu o treinamento? Ela falou: e você? Eu falei: se eu te mantenho na empresa, você fazendo médico, quem é a culpa? Ela falou: minha. Eu falei: então a culpa é sua, do seu filho também, a mesma Simples coisa. assim. Sempre a culpa é minha de algo que acontece dentro da minha empresa, né? E, e assim, cara, tudo que deu errado, em vez de eu desistir, eu falava: não, tem que ter uma forma melhor de fazer isso. Que aí foi onde eu te falei que a gente fez aquele tanto de curso, leu tanto de livro e começou a botar em prática. Foi aí que fez a virada. Aí veio a gestão de pessoas, que a gente nunca tinha escutado falar, né? E a gente começou a olhar pro lado de quem trabalha aqui. E assim, como eu nunca trabalhei, assim, eu trabalhei 2 vezes no McDonald's e no Paradise lá em Souza, naquele bar. Então eu não tinha muita noção, né, do que fazer, do que era certo, o que era errado. Aí a gente foi atrás de gestão, inclusive gestão de pessoas. É aí que você começou a lidar com a tal da liderança, né? Cara, Não é apenas ser líder, né? eu É vou ser fazer a um negócio. capacidade de... O Todo mundo vai que você discordar de pensa mim. sobre isso? Primeiro que pra mim não existe esse negócio de liderança, porque se você for analisar o que um bom líder tem que ter, são 100, quase 100 características. E eu acho que nenhum ser humano tem essas 100 características juntas, né? Então, eu acho que assim, Para você, o que seria assim um perfil de um líder assim? cara, assim, eu nunca tive um líder também. Então, assim, na verdade, eu acho que assim, as pessoas, elas admiram algumas atitudes suas e aí você de repente chegou num lugar que ela quer e essa pessoa começa a meio que ter você como líder, tá? Mas se você for falar de gestão de pessoas, né, o que dizem o mercado, a gestão, tal, pô, a primeira coisa é que o líder, ele não, ele tem que remar junto. Em vez dele criticar,
aponta o que está errado e ensina, ajuda, mostra como faz, né? E principalmente entender que aquele cara ali, ele tem um sonho. E eu acho que se existe uma coisa que a liderança deveria fazer é: sua empresa pode ajudar esse cara a realizar o sonho dele? Sim, deixa esse cara trampar na tua empresa. Se não, explica pra ele que o sonho dele ele não vai, nunca ele vai alcançar trabalhando na tua empresa. Mostra pra ele que tipo de empresa, que trabalho ele poderia conquistar o sonho dele e segue junto ou separado. Entendi, Ale. Me fala do seu ponto de vista quando se fala de intenção das academias. A sua academia tem uma intenção. Sim. Qual que é a intenção da Campinas Fit? Cara, vamos falar de... Todo mundo acha uma palhaçada, às vezes eu também, mas a gente tem 3 missões na academia. A primeira dela é 90% dos nossos alunos têm que se livrar ou não chegar nas doenças crônico-degenerativas. Então a primeira missão é essa. A segunda é transformar a vida financeira dos nossos funcionários. Por exemplo, a gente tem casos na academia que tem estagiário que vendendo avaliação, ele chega a tirar 3.300 só de avaliação física. A gente abriu mão da receita de avaliação física, ensinou eles a venderem, ensinou eles a fazerem, tanto formado quanto estagiário. E aí o aluno compra a avaliação física, já paga direto para ele, porque se pagasse para mim tinha que descontar o imposto que vai para o governo e a taxa da maquininha. Então a primeira... Os caras saem de lá, a gente dá um treinamento para eles. Por exemplo, a gente ensina a parte técnica, ligamento para todos os dias de joelho, LCA, LCP, hérnia de disco, gestante, cardíaco, diabético, etc. Coisas que eles não tiveram na faculdade e que no dia a dia ali precisa. Então a gente faz isso. E a gente dá 1 ano até para eles, a gente ensina várias coisas que em até 1 ano ele vai sair dali ganhando de 10, 12. Nosso recorde, o cara que saiu ganhando 22 pau de lá. Entendi. Então você incentiva o profissional também a crescer dentro da... Então, isso que eu acho legal, porque você mostra o outro lado da moeda. Mas a gente Entendeu? faz isso e... Isso tem muito a ver com a próxima pergunta, justamente de academias lidarem com isso. Com acolher este profissional, como você acolhe, e eu que te acompanho há muito tempo, sentir na pele que você investe no profissional. E você mostra para ele, ali ó, na mesa, os lucros, os ganhos com tudo isso. Então, coisas que muitas academias hoje em dia, na minha concepção, acredito eu, que não tem essa parceria, né? Porque muitos donos de academia ou chefe só olha para o bolso, só olha do que o profissional pode agregar, mas ao invés de criar ali uma simbiose, criar ali uma sociedade entre ambos e não olhar ele como subordinado e o outro como dono ou chefe. Vamos lá, a resposta tem que ser dividida em 2. Tá? Uma é a vingança da Smart e depois você me pergunta isso, vingança da Smart. A outra é o que você me perguntou agora. O que acontece? Não adianta só a gente querer. O que a gente passa pro professor? Enquanto o aluno não pagar um pau para você, como profissional e como ser humano, o que é pagar um pau como ser humano? É você ser uma pessoa decente ali com ele, que não, todo mundo sabe o que é isso, eu vou explicar, mas o que é pagar um pau como profissional? O aluno ele chega lá com uma dor. Então, eu tenho dor no joelho. Eu sei resolver e vou aliviar a sua dor e daqui 1, 2, 3 meses você está curado. Eu quero emagrecer. É o professor ensinar um monte de coisa, pelo menos 30 coisas que a gente ensina lá no treinamento. Por exemplo, tem alimento que a gente comeu, rapidamente dá um pico de insulina, o fígado recebe uma mensagem para acumular gordura, só que você precisava acumular aquele glicogênio do alimento que veio, o carboidrato que vai virar glicogênio. Não conseguiu, então o hipotálamo te gera fome. Sim. Se o cara comer o alimento errado de novo, por exemplo, o alimento com alto índice glicêmico, ele dá um pico de insulina, acumula gordura no fígado e sente fome. Se ele ficar fazendo isso o dia inteiro, o corpo dele fica acumulando gordura o dia inteiro. Então são coisas que o professor deveria fazer, que ele fala assim, se eu resolvo o seu problema, você veio com um problema, se eu tenho uma solução, o aluno começa a te valorizar. Total. E aí você vende consultoria, você vende personal, você vende avaliação. Se você não é a solução para o problema que a gente passa para ele, você e a parede para o aluno é a mesma coisa. E é bom você falar disso, que é uma pergunta que eu vou fazer, talvez a gente nem esteja seguindo de fato a ordem, pessoal, mas é uma pergunta pertinente, já que o assunto é esse. O profissional está preparado para lidar com esses perfis de aluno, de inseguro, ansiosos,
com um monte de transtorno, principalmente alimentar. O que a sua academia, já que hoje a gente está falando com você, que é o administrador da Campinas Fit, o que o professor pode fazer para agregar, para que esse aluno saia transformado? Porque o aluno entrou, ele não quer sair pior do que ele entrou. Ele quer ocorrer de alguma forma uma transformação. Como que lidar? Os seus professores estão preparados para esse olhar um pouquinho mais para a parte da psique humana, mais comportamental, mental, emocional? Então, vamos lá. Porque isso é um bloqueio, né, meu? Falando de perfil, a gente dá o treinamento para eles que chama MBTI e o DISC. O DISC divide o ser humano em 4 comportamentos. Então, vou te dar um exemplo. Tem perfis que têm pressa para tudo. Tem perfis que detestam detalhes. Então, por exemplo, tem perfil, para você ter uma ideia, de aluno que ele não gosta de montar peso. Dá um tédio no cara porque ele odeia a atividade monótona. Então, até o tipo de exercício que o professor vai selecionar, se ele descobrir qual que é o perfil do cara, ele é diferente. Só que assim, a maioria das pessoas hoje, elas não têm tempo. Então, o professor tem que fazer um treino curto e tem que ser um treino que a pessoa consiga realizar. Imagina o seguinte, se o professor seleciona vários exercícios difíceis de motricidade e de execução. Então imagina o teste onde o cara vai errar no mínimo 5 coisas. Aí o professor foi lá, corrigiu ele na primeira. Ele errou um monte de coisa. Aí na segunda repetição o cara foi errado, o professor corrigiu de novo. Na terceira, a mesma coisa. Imagina que o professor passou 10 exercícios de difícil motricidade e execução. Como é que esse aluno se sente no final do treino? Eu sou um bosta, isso aqui não é pra mim. Desmotiva, vai embora, então, tchau. Tem várias coisas que os professores podem fazer, desde a montagem de treinamento ao acolhimento em cima do perfil e fazer o aluno gostar do treino e dele. Senão o aluno não vai se relacionar de forma duradoura com a academia. Excelente. Com exercício, né? Não é nem com a academia. Isso é interessante porque tem uma pergunta que é sobre o primeiro contato do professor com o aluno. Como costuma ser esse primeiro contato? Existe toda uma fraseologia de levar o aluno até... Como que funciona isso? Aquece, monta treino, uma anamnese? Como é que funciona isso dentro da sua academia? No mundo ideal, sim. No mundo que as academias deveriam fazer, o que acontece lá é, primeira coisa, anamnese. Nessa anamnese eu vou descobrir primeiro se o cara tem algum problema de saúde, alguma lesão, alguma dor. Baseado nisso, a gente vai montar o treino. Segundo, qual que é o objetivo do cara, se ele toma algum remédio, quais partes do corpo ele tem mais pressa em mudar, qual dia e horário ele resolveu para treinar, porque assim, normalmente você pergunta pro aluno na anamnese, tá, quantas vezes você vai vir na semana? Ele fala, tem 2 tipos de resposta. Eu vou vir 1 ou 2, ou vou vir todo dia. O todo dia é mentira, o cara não vai vir todo dia. E se o cara vai vir 1 ou 2 vezes por semana, a gente tem que, na hora, intervir e explicar para ele o seguinte, porque lembra que eu falei que 80% a 90% da galera que emagreceu definir. Na hora que ele falar, eu vou vir 1 ou 2, falou, olha, você me falou que quer perder 10 quilos, Sim. Por exemplo. Quando você treina, você esvazia os estoques de glicogênio, que é o açúcar, o carboidrato que você comeu, faz uma ligação com o oxigênio e vem para dentro do músculo e do fígado na forma de glicogênio. Então eu treino e esvazio. Depois de 48 horas isso está cheio de novo. Beleza? Se eu não treinar depois de 48 horas, tudo que eu comer, eu não tenho onde guardar, vai virar gordura. Então nesse momento a gente já tem que explicar isso para o aluno. Aí ele entende que ele precisa ir no mínimo a cada 48 horas e treinar. A partir do momento que ele sabe disso, o corpo dele, se ele estiver se alimentando minimamente bem, ele vai começar a perder gordura. Entendi. Tem que saber muito bem esse primeiro contato de como vai lidar ali com a situação, né? Porque muitas vezes existe uma divergência, costuma acontecer divergências, Posso falar né? a coisa mais importante? Que é o que a gente pega e pensa assim, ó. Hoje a gente vive numa sociedade politicamente correta e 60% da população é tímida. Então, se você não gostou do treino, qual que é a chance do aluno chegar para o professor e falar que eu não gostei? Mínima. Então, o que a gente ensina para os professores? Acabei a anamnese, vou entregar o treino para ele. Você tá indo? Falou, Alexandre, peraí. Preciso de um grande favor seu. Quando acabar o treino, você não vai embora sem me dar um feedback? Aí o cara fala, vou. Aí eu não acreditei, né? Então tá bom. Você precisa me falar no final do treino se o treino ficou muito curto ou muito longo.
se ficou muito forte ou muito fraco, ou se tem algum local do corpo que você queria que eu passasse mais exercícios que eu não passei. Sim. Só que aí isso também não garante que o cara vai voltar. E a gente tenta uma terceira coisa no mesmo papo. Porque os alunos que me contaram isso, eles começaram a gostar do treino, começaram a vir mais vezes e tiveram o resultado que eles vieram buscar. Quem não falou, não gostou do treino, parou de vir na academia e continuou com o mesmo problema de antes dele decidir se matricular. Posso contar com o seu feedback depois do treino? Diferente, né? Entendeu? Entendi, Ale. Ale, me fala agora um pouquinho de superação. Você aí, pelo que você demonstrou, teve que superar algumas adversidades no meio desse longo caminho, essa longa trajetória sua. O que essa superação ela te ensinou ou te mostrou algo relacionado à liderança, atendimento ao público, lidar também com a parte emocional das pessoas, tanto de aluno quanto de professores? E dentro de casa também, né? Porque existe não é só o Ale que existe, né? Existe o Ale, a esposa, os filhos, né? Como é que é? Bom, vamos começar falando de quem trabalha com a gente. Eu posso estar errado, mas eu aprendi que ninguém motiva ninguém. A motivação é de dentro para fora. Boa, né? Acredito também. Só que eu posso desmotivar. Sim, acredito então, também. Tem muita empresa no nosso ramo hoje que paga atrasado, não tem possibilidade do cara crescer. Eu posso te dar um esporro na frente dos outros. Então, tem várias ações que a empresa pode não te motivar, mas tem várias coisas que ela faz ou deixa de fazer que vão te desmotivar demais. Então, é nisso que eu acredito. E em relação aos alunos, né? Mostrar para os colaboradores que aquilo que eu te falei, se ele não for a solução para o problema do aluno, o aluno tá perdendo tempo de estar ali. Porque é como você entrar numa escola de inglês e depois de 6 meses você não tá sabendo falar nada e a sua vida não vai mudar. Você vai ser um escravo de uma academia ganhando pouco pro resto da vida. Então, o que a gente tenta ensinar pro cara? Se você fizer essas atitudes que vão transformar a vida do cliente, você transforma a tua vida. Boa. Entendeu? Inclusive, o Almeres fala muito sobre isso, né? Quando o aluno ele vai até uma academia, não é um simples aluno, né? Você pode transformar a vida desse aluno. Para a parte boa e a parte ruim, né? Você pode traumatizar, inclusive, esse aluno, dependendo do atendimento que você dá. Então, isso que você fala é muito importante e acaba até linkando. Quer ver um exemplo de academia? Se tiver algum professor, eles vão rir e outros vão querer me matar. Imagina que são 3h55. O professor sai às 4. Chega um magrelinho ali, pesando 30 quilos molhado de moletom. E esse professor sai às 4. O que ele faz? Ele ajoelha. Chega a recepção e fala: chegou esse cara, tá começando hoje. Ele tá com o cara na esteira, para o outro professor pegar ele. Ele não entendeu que cada contato com o cliente é uma oportunidade do cara pagar um pau para ele. Total. E na hora que acontece isso, primeiro ele vai trabalhar num lugar que todo mundo admira ele, o que é muito raro. Sim. Só que ele tem que fazer algumas coisas para que isso aconteça. Sim. Na hora que as pessoas começam a admirar ele como pessoa e como profissional, aí ele começa a ganhar dinheiro, a consequência. Perfeito. Né? E ele começa a trabalhar num lugar onde as pessoas reconhecem ele. E aí é só alegria, né? Esse é o caminho, é só colher, né? É só desfrutar. Tem que plantar, né? Total. E tem um monte de gente que não quer semear, né? Ele já quer direto ali, tudo na mesinha já. E não é assim que as coisas funcionam. Existe uma lei que funciona ao contrário do que muita gente acredita, né? E Ale, agora que a gente falou um pouco da superação, a gente deve estar aí no final do nosso episódio de hoje, vamos falar brevemente sobre sucesso, que você tem um pouco assim, é um tema que causa uma certa, dá uma incomodada. Como que é o seu ponto de vista quando se fala de sucesso? É claro que sucesso pode ser visto de várias formas, viu, pessoal? Tá? No ponto de vista dele, assim, o que eu vejo é de tudo que você conquistou, do que você era lá e hoje, eu acho que sucesso, no meu ponto de vista, é você colher o que você tem colhido, né? E desfrutar de tudo que você está desfrutando, de tudo que você plantou desde a década de 50, né? Cara, cada um tem uma definição do que é sucesso. Para mim, primeira coisa de sucesso é você fazer o que você prometeu para você mesmo. Então, chegar no final do dia, eu vou te dar um exemplo. Quando eu já tinha chegado no sucesso que as pessoas falam que é sucesso, que é ter muito dinheiro, mas eu fui fazer veterinária. E aí eu era integral,
Então eu chegava da faculdade, eu gravava as aulas, eu digitava as aulas, porque eu consigo digitar, já fui digitador, então eu digito sem olhar. Depois eu montava uma prova com o que eu achava importante para nenhum cachorro morrer na minha mão, porque se algum cachorro morresse, eu acho que eu não ia conseguir conviver comigo mesmo. Superar. Então, por exemplo, sábado. Às vezes era sábado, 1 hora da manhã, eu tinha acabado de fazer o que eu prometi para mim mesmo, as obrigações das empresas e da veterinária. Falava, beleza, agora eu posso tomar uma ceva. Agora eu posso assistir o UFC. Agora eu posso maratonar uma série. Então eu acho que a primeira parte do sucesso é isso, fazer o que você prometeu pra si mesmo. Depois, Pô, tá firme consigo mesmo, né, meu? porque se não é com você Senão não mesmo, como é que você adianta, vai ser com velho. os outros? Não Se esquece. não é com Se nem você. com você, né? E a outra coisa é, cara, começa a realizar seus sonhos. Porque a maioria da. Você sabe a diferença de sonho e meta, né? Não, me explica. Sonho é só uma vontade. A meta tem dia, horário Data e data marcada, pra né? acabar. E a última coisa, cara, é você tentar se melhorar tanto como pessoa todo dia, porque pra mim todo mundo, incluindo eu, sou um bosta, né? Então você se melhorar tanto que as pessoas que começarem, na hora que você se melhora, você começa a melhorar todo mundo que tá em volta, né? Então, Isso que você falou me levou lá pro anos atrás. Meu, tinha uma frase pesadíssima sua. Não vou falar não, porque é fala, polêmico o negócio. fala. Nossa, lembra que você falava que o ser humano era um lixo? Na gente é um Você lixo. falava, Xandão, o ser Digita no humano é um Google, lixo. digita no Google agora, arrependido, vai sair Jesus. Cara, assim, aquilo ó, lá, aquilo era ter criado a assustador. gente. O primeiro impacto, assim, foi assustador. Porque uma vez eu falei isso pra uma aluna, cara. Nossa senhora, acho que eu me tornei o pior ser humano do mundo pra ela. Mas enfim, me remeteu lá atrás, tá? Ale, me fala, assim, algo que te orgulha. Aquilo que a gente estava conversando ali antes de começar, mais um dos temas, né? Que você tem, assim, um pouco de aversão de se orgulhar por uma conquista tua. Você dificilmente fala sobre as suas conquistas. É um cara mais reservado nessa questão. Como que você se observa, assim, quando você conquista algo que te dá aquele... Porque o ser humano precisa dessa sensação gostosa, né? De eu consegui, eu cheguei lá, eu conquistei. Cara, na verdade não é nem a versão. Se você ler Schopenhauer, você vai ver que a partir do momento que você conquista algo, o objeto de desejo, ele para de Ele ser perde um um pouco o objeto sentido. de desejo e você quer outra coisa naturalmente. Mas assim, os três maiores orgulhos que eu tenho, a primeira coisa é que, assim, depois que a gente decidiu começar a só parar de ganhar dinheiro e transformar a vida dos caras que trabalham pra gente, um cara que veio igual eu, que veio da merda, que veio de uma família muito humilde. Esse cara, acho que o pai abandonou, a mãe foi criado pela avó. E ele chegou pra mim e falou: Cara, eu vou ser um personal e eu vou trabalhar com a nata da cidade. E a gente conseguiu ajudar esse cara. E hoje ele é um daqueles caras que saiu ganhando 22 mil. Aí, Magnão, braço pra você, meu querido. Isso é um dos maiores Te- orgulhos. Os maiores orgulhos é poder dar uma vida decente pros meus pais agora. Meu pai tá fazendo medicina, a gente poder ajudar Meu, não seu pai só é um cara assim, financeiramente, mas caramba. fazer alguns trabalhos para ele de faculdade, tipo apresentações, Sim, né? Porque ele, porra, 75 anos, como é meu, que ele vai fazer uma apresentação no PowerPoint, caramba. né? E lógico que a gente não usa PowerPoint, a gente usa umas coisas mais modernas, que os amigos dele, que são novinhos, falam: Onde você fez isso? Olha só. E a última coisa que eu me orgulho é que depois de tudo que eu fiz, a coisa que eu mais gosto é viajar e eu já visitei 30 países e dá muito orgulho Tá de... valendo a pena, né? Tá. Isso é ótimo, maravilhoso, Ale. É, Se você pudesse virar a chave do coração de quem tá ouvindo agora esse nosso episódio do Vira Chave, qual seria uma chave assim importante que fez diferença na tua vida e que eu tenho certeza, qual que é a ideia do podcast? Trazer pessoas que têm algo a agregar, algo a ensinar, né? Pessoas que deram a volta por cima na vida pessoal, na vida profissional de N situações. Tá? Então, fala pra mim um pouquinho Vamos lá, a sobre isso primeira daí. coisa, cara, a maioria das pessoas nunca vai atingir o que elas querem em nada, seja na vida pessoal, profissional, financeira, não interessa. É porque elas agem como uma vítima. Uma vítima deixa 3 rastros. A vítima culpa alguém ou alguma coisa, justifica e reclama. Então pensa o seguinte: imagina que você tá, tá muito irritada com a sua esposa e tá metendo a boca nela pra mim. Na sua cabeça, quando você tá criticando e metendo a boca nela, quem tá errado? Ela ou você? Você. Se você tá metendo a boca nela, é ela que tá errada na sua cabeça.
Sim, sim. Porque senão você tava Com metendo a boca em certeza. você. Com certeza. Você não estaria reclamando dela. Você falou, pô, olha a cagada que eu fiz com ela. Você estaria reclamando de você. Todo Então, sentido. quando uma pessoa tá culpando alguém alguma coisa por uma situação, na cabeça dela a culpa é da outra pessoa. Perfeito. Se a culpa é da outra pessoa, quem é que precisa mudar? Na cabeça dela, a outra pessoa, outra não pessoa. você. Se a outra pessoa que precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa? Imagina. Não. Tranquilão, Então, né? se você culpa, e a gente, se você digitar no Google aí quantas decisões a gente toma por dia, são mais de 30 mil, não sei quantas, é muita coisa por dia. E a pessoa toma decisão com a cabeça de vítima. Então pensa assim, ó, se eu culpo alguém alguma coisa, eu nunca vou mudar. Eu Concordo. nunca vou aprender nada novo. Então, por exemplo, em vez de você estar metendo a boca nela, no exemplo, 1% assim, 1%, será que eu poderia mudar alguma coisa em mim para melhorar a situação que eu tô reclamando dela? Depois a vítima justifica e depois ela reclama. Quando eu tô reclamando, eu tô com foco na solução ou no problema? Imagina, só problema. Então vamos lá. Se eu tô pensando em me livrar da chuva, você vai pensar em coisas que te protegem da chuva. Da chuva? Quando que você vai pensar em algum momento no sol na praia, se você tá preocupado com a chuva? Esquece. Então a primeira coisa é essa. Segundo, eu gosto muito do Bernardinho. E ele fala assim, ó, se você tem um objetivo, todo dia, cada segundo, minuto do dia, você deveria... As coisas que você faz deveriam ser coisas que vão te levar naquilo. E se você ficou um dia sem fazer isso, você tá um dia mais distante do seu sonho. 2 dias, 2 dias mais distante e assim vai. E a última coisa é aquela coisa que eu te falei, que eu adoro, que é a lei do quilômetro extra. Se você nunca faz nada além do que você paga, você nunca será pago além do que você faz. E eu lembro que você citou uma frase bem interessante, acho que era uma música, né, que você tinha falado, você lia até um trecho pra mim. E esse trecho, você se identifica muito com isso que eu percebi. Você quer ler um pedacinho? Cara, não é nem... É que assim, a gente vive num mundo politicamente correto, né? O que eu acho a maior desgraça que aconteceu no mundo. E aí uma das coisas que a letra fala, né, ele fala... Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Né? Então, o politicamente correto transformou todo mundo. Por exemplo, você, que eu falei ali, esse cara era o cara mais engraçado do mundo que você imaginar, cara. Era risado o dia inteiro. E aí, não sei se a sociedade começou a cobrar que uma pessoa não pode ser engraçada e responsável e profissional ao mesmo tempo, que ele começou a ficar mais sério. E assim, eu sinto muito falta daquele cara, porque o cara ser muito engraçado não tem nada a ver com ele não ser sério nem profissional. E isso pra mim é o politicamente correto. Total. Assim como me mudou por um monte de coisa que eu falo, porra, era melhor daquele jeito e não do jeito que eu tô agora. Não, e é até um ponto importante, que é um dos assuntos que eu conversei com a minha esposa, inclusive, né? Quando ela me conheceu no começo, ela me achava super engraçado. E hoje, super sério, dificilmente faz piadinha. Isso é o que alimenta a vida também, né? A gente pode trazer à tona a nossa criança, tá? Não é só a criança ferida que tem que vir à tona, né? Como tem acontecido ultimamente, né? E muito bacana ler isso que você falou, tá? E já partindo disso, você que é um cara que lê muito, cite uma frase, tá? Uma frase que você se identifica e que acha que vai ser uma luz no caminho de muitas pessoas aí que tá precisando de hoje em dia, né? Criar esse elo. Né? É muito difícil, mas a minha frase predileta é: pessoas medíocres falam sobre pessoas, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas sábias falam sobre ideias. Excelente, olha aí, pessoal. Mais uma pílula de risotril pra vocês. Não, pensa, Tá. O desperdício. Primeiro, quando você tá falando de outra pessoa, a pessoa não tá lá pra se defender. E normalmente as pessoas falam muito mal das outras pessoas. Total. Então, assim, não sou santo, porra nenhuma, mas. Você não tem uma coisa boa pra falar da pessoa? Shut up. Shut the fuck mal. Fecha a porra da sua boca. Por exemplo, eu tava com meus 2 gerentes, são 2 pessoas muito bacanas, aí eles começaram a falar mal de um cara da academia. Falei, o cara tá aqui? Não. Falei, então não vamos falar dele. Você falaria a mesma coisa que você falou se você estivesse na frente dele? Imagina. Eu aprendi isso com a Body System. Nossa, Body System. Num curso de ginástica. Que a nega deu pra gente. Olha só, a Body System, desenterrou, hein, meu?
Faz tempo, hein? Quem é da ginástica aí já denunciou minha idade. As academias, Ale, elas estão realmente preparadas para transformar vidas? Ou estão só entregando treino, máquina, repetição? Como é que tá? Não Desfocou tem. um pouquinho? Como é que tá isso aí? Não estão, 99% das academias não estão e as 1% também não estão, apesar de estarem melhores. Começa, vamos distribuir em 3, né? Primeiro, o dono. A maioria dos donos não está preparado e nem está preocupado. Tá fazendo vista grossa? Não é vista grossa, Ou cara. não tem interesse mesmo? O cara não sabe que, se ele não foi atrás de conhecimento, ele não sabe o que tá faltando, o que tinha que fazer, o que tá errado. Na parte do professor, começa com a formação muito ruim, não é só professor de educação física. Você pega a CBN aí, ela divulgou que os médicos recém-formados, Sim. fizeram uma prova e 80% não sabia tratar de um paciente com pressão alta. Então não é só educação física. Na faculdade, eles não aprendem um monte de coisa que eles deveriam aprender. Culpa da faculdade. Mas eles poderiam ir atrás. Por exemplo, os caras vão chegar na academia, eles vão precisar... Tem todas as lesões de joelho, coluna, diabetes, cardíaco, gestante. Isso a parte física. Sim. E a parte mental? Ah. Os problemas mentais que levam a pessoa à depressão, que levam a pessoa à obesidade, que levam a pessoa a câncer, né? E assim, os professores não conseguem relacionar nem na parte fisiológica em si. Sim. Por exemplo, a maioria dos professores não saberia te responder como que o exercício vai prevenir ou evitar um câncer. Não estão interessados nesse olhar mais profundo, né? Então, não é nem questão de interesse. Por exemplo, imagina um cara que acabou de se formar e aí ele tem algumas qualidades que fazem os alunos gostarem dele e ele começa a dar personal, começa a ganhar uma boa grana por mês. Por que ele vai se interessar em melhorar se ele está ganhando bastante dinheiro sem ter que se melhorar? E falando disso, hoje o mundo acadêmico mudou, né? É um monte de faculdade surgindo, é estudo online, é isso e tal. Você acha que o profissional da educação física aí, ele está sendo bem preparado para o mercado de hoje? Não, nem as que Já são... que a gente já entrou nessa questão? Nem as que são presenciais preparam. O nosso ensino é muito Imagina deficiente, online. deficitário, um lixo. E se você for ver hoje, pelo menos os caras que a gente recebe em currículo, 60% estão fazendo faculdade online. Nossa. Sim. Mas tá preparado? Não tá? Como é que não tá? tá. Nem os formados que aparecem tá. Por isso que a gente dá um treinamento de 80 horas. E a parte técnica pro cara, senão não tem condição nenhuma de estar na musculação. Nossa. Infelizmente é o impacto, né, pessoal? Né, junto com a pandemia, trouxe essa questão também do despreparo de muitos profissionais da nossa área, simples, né? ó. Pergunta pro cara assim, ó, coisa mais idiota do mundo. Falou, ó, quais são os músculos e tendões que compõem o manguito rotator? O que é uma pata de ganso? Qual a função principal do LCA? Não sabe. É o básico do básico, infelizmente. Amplitude, cadência de movimento. Não sabe. Mas os que sabem estão transformando a vida das pessoas e ganhando muito dinheiro. Enriquecendo, né? Muito. Porque é um mercado que realmente a consultoria online que o diga, né? Tem amigo meu que cobra R$200 a hora de personal. Tem um que cobra 700. Olha. E tá assim, agenda Sim. cheia. Isso aí, pessoal. Tem uns que acreditam, outros desistem no meio do caminho, né? Prefere pular para outra profissão achando que vai resolver e não é bem assim. Não, Acho que tem que mudar um pouquinho o olhar, O né? problema não é mudar, o problema tá sempre com a gente. E mudar o olhar também, né? Não, sim, mas não adianta eu trocar de profissão. Se enquanto eu não fiquei foda Esquece. na outra, eu não vou ficar foda na outra também. Vai ficar meia boca também. A não ser que você odeie a profissão atual que você tá, aí beleza. Aí você vai pra outra, gosta, começa a estudar e aí você vai se dar bem. Quando olha muito pro dinheiro, olha menos com outro olhar, realmente Você quer uma frase impactante? fala uma frase falou de impactante. dinheiro? Você quer saber se você é bom na sua profissão? Sim, fala. Consulta sua conta bancária. Você conhece algum médico ruim? Vou dar um exemplo. Um médico de convênio ganha entre 40 e 80 reais a consulta. Minha irmã tava com um problema de embolia, teve que ir no nutrólogo, neurologista. Chuta quanto ela pagou na consulta. Faça a minha ideia. Chuta. Mais de 3, 4 pau. 2.000. Enquanto o cara tá ganhando 40 a 80. Então, assim, se você é bom, você tá ganhando bastante dinheiro. Conta tá a consequência é o recheada. dinheiro, mas se você for bom, você vai ser um cara realizado, porque você sabe que
que você fez algo produtivo e as pessoas que você tem contato, você transforma a vida dela. Acabou. Simples assim. Zé Fini. Não, É assim que funciona. não é que é simples. Tem que, como é que chama o método que o Muzi fala, aquele método russo? Eu não conheço. Sentar a bunda na Kadeirovski. Estuda, velho. Estuda. Ah, eu queria estar vendo Netflix. Estuda. Ah, minha namorada chamou pra sair. Estuda. Estuda. Fica bom no negócio que a tua vida muda. Gostei. Já finalizou, hein, pessoal. Tem algo que você queira acrescentar mais, que você acha mais importante? Não, eu vou colocar esse negócio de ficar bom, porque a negada fala, ai, parece o Pablo Marçal falando. Vou dar um exemplo de um cara... Polêmico, Pablo Marçal. O cara, o torcedor do Atlético Mineiro. Cara, o consultor tava tentando ajudar ele, falou, pô, mas eu sou ruim em tudo, não sou bom em nada. Ele falou, não, brother, tem que ter alguma coisa que você é bom. Ele falou, Impossível. eu sou o torcedor mais fanático do Atlético Mineiro. Esse cara pegou, ele falou, então tá bom. Vai fazer ADM, resumindo, hoje o cara tem uma rede de lojas em Minas do Atlético Mineiro e tá rachando de ganhar dinheiro. Acabou. Assou. Acha uma coisa que você gosta, fica bom, um abraço. Mudar o ponto de vista, né, pessoal? Algo mais? Não, se chega por pergunta, hoje? Tá por aí. E aí, meu diretor, como é que tá? Chega por hoje? Finalizamos. Pessoal, bom, acho que a gente conversou bastante, né? Uma experiência e tanto com um cara que tá dentro do mundo fitness, que hoje é tão procurado, né? Eu tenho certeza que é uma luz no caminho de muita gente, transformou muitos profissionais, inclusive a minha vida, né? Eu tô aqui para dizer isso para ele, coisa que eu já falei pessoalmente, né? Reconhecer, né, tudo que eu recebi ali, né, de mão beijada muitas vezes. Não dei valor para algumas coisas, mas eu tenho certeza que aproveitei muito mais do que deixei de lado algumas coisas. E, pessoal, a gente encerra de fato, esse terceiro episódio, que esse monstro do fitness, tá, o Alexandre Ramos. E você que está interessado em iniciar dentro desse ramo de treinamento, dá um pulinho na Campinas Fit, vai conversar, vai entender a proposta, tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, por doar um pouco do seu tempo. Eu tenho certeza que hoje em dia tá muita correria para muita gente, tá? Então, muito obrigado por isso, tá bom? E é uma honra compartilhar a vida desse cara com vocês. E muito obrigado, tá? Fiquem com Papai Oxalá e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.